Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Abrimos essa edição com um assunto que vem ganhando destaque: metaverso. Já imaginou assistir uma aula em cenários bem diferentes do ambiente escolar? Pois é, isso já é possível por meio de avatares digitais. A Escola de Negócios da FIA criou uma sala em realidade virtual. A pandemia tornou a vida mais digital. Foi a tecnologia que permitiu a continuidade dos estudos, do trabalho e até do contato com as pessoas em tempos de isolamento. O planeta se transformou e no ano passado o metaverso ganhou destaque com a mudança do Facebook para a Meta. O Facebook popularizou muito esse termo, né? E é um conceito em construção. Mas existem algumas características onde a maioria dos especialistas acho que podem chegar num consenso. Metaverso é a terminologia usada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade por meio de dispositivos digitais. Várias pessoas precisam estar juntas, online, né, dentro desse mundo, né, multiplayer. É necessário que exista uma continuidade no tempo, ou seja, quando você sai do metaverso, ele continua existindo. Um universo que há muitos anos faz parte dos games, mas que ao longo da pandemia passou a ser incorporado também em outras áreas, como no mundo dos negócios. Com home office, empresas criaram escritórios no metaverso, onde os funcionários se transformam em avatares. Você se sente como se estivesse em outro lugar. Você realmente é como se você tivesse transportado para esse mundo, né? E agora o metaverso chegou também à sala de aula. Há alguns meses, esta faculdade de negócios em São Paulo criou uma sala que usa exatamente a realidade virtual para ensinar os alunos. Por meio desses óculos, a cada dia eles são transportados para os mais diversos ambientes. Tudo começou ano passado, quando eu ministrei as aulas pela ferramenta Zoom. Era muito chato, monótono, os alunos não entravam na sala de aula. Então eu falei, opa, temos que inovar, fazer algo. Que tal trazer um filme para o nosso mundo? Então eu pensei que se eu der uma aula no metaverso, quem está assistindo a aula parece que está num filme e está fazendo uma interação em tempo real com o professor. Os cenários são bem diferentes do ambiente escolar. E hoje vamos ter uma aula diferente, uma aula nesta praia maravilhosa. Hoje será aqui um dia diferente. Os alunos aprovam. Colocou o óculos ali, você está em outro mundo, em outra realidade que você não quer mais sair. A pandemia fez com que todo mundo mudasse, mas eu não imaginei que a gente ia mudar para um mundo completamente diferente. Assim você se sente mais motivado, porque parece um jogo, né? Você está indo lá se divertir com seus amigos virtualmente e ainda parece que tudo é um joguinho, tal. Você parece estar jogando, fazendo um jogo de aprender. A diretora explica que a tecnologia aproxima os estudantes do conhecimento. E aí eu quero entender o coração, vai ser de dentro para fora. É que com os óculos de realidade virtual, o aluno é transportado para qualquer lugar, inclusive para dentro do corpo humano, onde pode ficar frente a frente com qualquer órgão. Então é vivendo, entrando nessa realidade e convivendo, você faz parte da aula, você não é mais um espectador. Especialistas dizem que o uso do óculos por mais de 40 minutos causa náuseas, mas sem movimentos bruscos de vídeo. Os alunos dizem que podem usar o equipamento por horas sem nenhum mal-estar. O problema da tecnologia hoje, segundo a diretora, é o alto preço do equipamento e a velocidade da internet, ainda defasada para a maioria dos brasileiros. Mas quando esses fatores deixarem de ser empecilhos, diretora e alunos dizem que todos têm muito a ganhar com esse tipo de aula. A
ganhamos muito, porque agora o aluno, em qualquer lugar que ele tiver, ele vai entrar, ele vai querer vir para a aula. A pessoa saiu de uma reunião, ela entra, uma criança, ela entra, o planeta ganha, porque não tem esse deslocamento, a gente vai reduzir esta poluição e o aluno vai ficar apaixonado cada vez mais e dá 10 minutos, troca a cena, troca a roupa, troca tudo. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? É tipo uma montanha russa em sala de aula. Nosso destaque agora é o mercado informal de trabalho. Um levantamento realizado pelo Instituto Veredas apontou que a maioria dos trabalhadores informais faz os conhecidos bicos para sobreviver. As regiões norte e nordeste do país lideram em quantidade de profissionais sem carteira assinada. Mais de 19 milhões e meio de brasileiros, ou 60% dos mais de 32 milhões de trabalhadores informais, sobrevivem com os trabalhos conhecidos como bicos. Esses trabalhadores têm perfil bem definido: homem, jovem, preto e de baixa escolaridade. Cerca de 75% têm um ensino fundamental incompleto ou inferior. Na análise por regiões, a presença desse grupo é especialmente expressiva nas regiões norte e nordeste do país. A maioria deles trabalha com serviços ligados ao comércio, reparação de veículos e construção. O estudo divide esses trabalhadores informais em 4 tipos. O maior deles, informais de subsistência, inclui os profissionais de baixa ou nenhuma qualificação, que oferecem serviços de demanda instável, conhecidos como bicos. Os informais com potencial produtivo representam os trabalhadores que não são formalizados por conta dos custos implicados ou pela falta de oportunidades. Já os informais por opção são aqueles que têm condições de se formalizarem, mas investem para ampliar suas receitas. E o último grupo são os profissionais classificados como formais frágeis, que têm carteira de trabalho assinada, mas com contratos intermitentes, redução dos direitos formais e ameaça de voltar à informalidade total. A Agência Espacial Europeia voltou a lançar um foguete no espaço. O lançamento é o primeiro após a agência cortar relações com a Rússia. A indústria espacial europeia conseguiu nesta quarta-feira colocar em órbita 2 satélites de telecomunicações a bordo de um foguete Ariane 5. Dessa forma, foi reativada a atividade no cosmos após a suspensão dos lançamentos da nave russa Soyuz devido à guerra na Ucrânia. O foguete decolou às 18 horas e 50 minutos pelo horário local do Centro Espacial Kourou, na Guiana Francesa. Os 2 satélites serão usados para serviços de telecomunicações e transmissão de televisão por satélite. A invasão da Ucrânia em fevereiro cortou toda a cooperação da indústria espacial europeia com a Rússia e privou Kourou de mais 3 lançamentos da Soyuz programados para este ano. A Agência Espacial Europeia, responsável pelos programas de lançamentos europeus, ainda deve garantir o lançamento de 2 foguetes Ariane 5 e 2 foguetes menores Vega antes do final do ano. A justiça francesa condenou nesta quinta-feira 8 homens responsáveis pelo roubo de uma obra de Banksy em 2019. A ilustração é uma homenagem do autor às vítimas dos ataques jihadistas de 2015 em Paris. 3 deles admitiram a participação no crime, 2 foram condenados a 3 anos de prisão e o outro a 4 anos de punição. A justiça impôs 10 meses de prisão a 3 homens por participarem do transporte da obra. Os condenados são todos franceses, com exceção de um italiano, que foi condenado a 6 meses de prisão com pena suspensa por guardar o Banksy em um hotel na Itália. Outro homem de 41 anos, considerado o mandante do roubo, foi condenado a 3 anos de reclusão e mais 20 meses de uso de tornozeleira eletrônica. O crime ocorreu em 2019, quando 3 homens mascarados cortaram as dobradiças com ferramentas elétricas acionadas por um gerador e em menos de 10 minutos saíram com a obra. A imagem de uma jovem triste ficava na porta da casa de shows Bataclan, um dos locais do ataque de 2015. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações às 17 horas com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia e uma boa tarde para você.